Eu sou Eliene, estou retornando, né, aqui a Casa Espírita Nosso Lar e com o estudo lá da mediunidade na Casa Espírita Allan Kardec. E estou muito feliz, né, com a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Hoje, o nosso estudo, ele vai ser, nossa conversa, ele vai ser, então, está no capítulo 10, item 14, perdão das ofensas. Mas nós vamos iniciar, então, com uma leitura da mensagem, tá? Vai ser do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem... Separei aqui pra gente a mensagem 167, que ela fala nossos irmãos. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 4:21. Em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações no sentido de amarmos também os nossos irmãos, entre as pedras e as sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim ao que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. São os nossos irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os ignorantes que anseiam por esclarecimento, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz, os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições, os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com Cristo, na prática do Evangelho. O irmão iluminado e bondoso em si já representa uma boa obra viva do Pai, por meio da qual o conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar, no rumo da perfeição, em nome do Todo Misericordioso. Se amas a Deus, no irmão que te entende e ajuda, não te esqueças de honrá-lo e querê-lo no irmão que ainda te não pode amar. Então nós vamos fazer agora a nossa oração. Convido a todos a fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Pai Criador, que possamos neste momento receber essas palavras de consolo, de resignação, para que possamos levar as nossas vidas com mais tranquilidade, amor, felicidade. Que possamos pedir a Deus neste segundo momento força e coragem para lidar com todas as adversidades que nos apresentam no nosso caminho. Que essas palavras de hoje, o tema, o perdão das ofensas, que nós possamos perdoar e sermos perdoados. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, gente, como eu tinha falado para vocês, no capítulo 10, o item 14, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70, mais 7 vezes, gente, desculpa, mais 70 vezes 7 vezes.
Eis um desses ensinos de Jesus que devem tocar a nossa inteligência e falar mais alto ao coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que Jesus ensinou a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teu irmão esse esquecimento de si, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos, às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Então, gente, enquanto eu estava estudando, né, sobre o tema, eu fui encontrando, né, muitas coisas, muitas palestras, muitas palavras, e na verdade, assim, eu achei 2 pontos muito, muito importantes, muito interessantes para a gente falar, né, que é entender um pouco sobre essa dinâmica do perdão e também compreender, então, falaria um pouquinho nesse primeiro momento sobre o perdão e entender no segundo momento, né, de onde vem esses 70 vezes 7, tá? Então, eu quero, né, perguntar aqui para todos vocês, né, qual de nós que já passamos, né, pelo perdão, e quantas vezes nós perdoamos os nossos devedores? Então, é muito comum a gente fazer essa pergunta, né? A quem perdoar? Né? O que perdoar? Quantas vezes perdoar? Só que muitas vezes nós não paramos para pensar de uma maneira diferente, né? O que nós podemos, como reflexão, né? Como reflexão nesse momento, propor para nós todos aqui um questionamento diferente, que vai fazer a gente pensar um pouco mais sobre o perdão das ofensas. Até quando pecarei contra o meu irmão e ele me perdoará? Percebe que muda tudo, que realmente a gente começa a perceber que nós não somos apenas aqueles que somos os doadores de perdão, né? Então temos que nos colocar aí no papel também de ser um credor. Então normalmente nós reclamamos o perdão, mas não doamos o perdão, né? Então na primeira parte, né, a gente está sempre ali querendo que o outro nos perdoe, que o outro olhe, né, para o que fez de errado, e nós, né? Então, nessa segunda situação, eu reconheço que eu sou credor do perdão do outro, tá? E assim, a gente também pode pensar sobre nós, como seres falíveis e frágeis, né? Que nós temos nossas limitações e que são bem definidas. E para isso, né, a gente precisa perceber que muitas vezes nós esperamos do nosso próximo muito dos comportamentos que nem nós mesmos conseguimos, né? Principalmente na questão do perdão. Então, muitas vezes nós criamos expectativas, né, para com o outro, e como o Haroldo Dutra traz, ele fala que criar essas expectativas, né, do outro é o mesmo que esperar colher uva num pé de espinho, né? É preciso saber o que esperar das pessoas e de nós mesmos, né? Conhecendo os nossos limites. Então, né, nas minhas leituras, no estudo, o que foi trazido de lição, né, com relação ao perdão, que o perdão, ele não é uma rosa que a gente lança, né, uma flor que a gente joga. Não, não é. O perdão é um jardim, e esse jardim, ele precisa ser cultivado. Ele exige tempo, ele exige cuidado, ele exige estratégia e sabedoria.
né, e sabedoria para perdoar. Então a gente não pode pensar que é só um momento, né, que vai levar tempo para que a gente possa fazer o cultivo, né, do perdão. E assim, o que nós podemos pensar, né? Que a pessoa que ela tem dificuldade em perdoar, né? Ela também tem, a pessoa que ela tem dificuldade em perdoar a si própria, ela também tem dificuldade de perdoar o próximo. E com isso vem a culpa, né? Quem não se sente culpado, né? Pelo equívoco, né? Então, muitas vezes essas pessoas, elas, ou nós mesmos, né? Não conseguimos perdoar o nosso próximo. Então fica aqui, né, a nossa reflexão. Será que nós não somos demasiadamente orgulhosos, né, de não conseguir nos perdoar também e ficarmos aí na órbita da culpa, né? E a culpa ela vai corroendo. Então, se o perdão fosse usado por nós, realmente nós seríamos pessoas mais saudáveis, porque nós não iríamos acumular coisas que não são necessárias para a nossa vida. Nós seríamos pessoas mais felizes, porque na verdade, quando a gente perdoa, o maior beneficiário somos nós mesmos, né? Então somos nós que somos perdoados, né? E nós conseguimos ser mais felizes com isso. Na segunda parte, deixa eu só perguntar. Miguel, você quer acrescentar alguma coisa? Pode continuar? Então tá bom. Acrescentar. Joia. E aí agora eu vou para a segunda parte, que eu também achei muito importante, que é a gente entender de onde vem, né, esse 70, né, o perdão 70 vezes 7, né, que não é só o 490, mas que nós vamos entender agora como é que funciona. Temos aí, em Gênesis capítulo 4, ele traz a história de Caim e Abel, né? Então fala ali sobre esse momento, né, da humanidade, e eu vou ler aqui para vocês uns pedacinhos e vou fazendo alguns comentários, tá bom? Espero que me faça entender. Então, depois que Caim assassinou seu irmão, ele foi expulso da terra. E foi questionado, né? Onde está teu irmão? E aí, onde está teu irmão Abel? E ele respondeu, não sei. Acaso sou guarda de meu irmão? Ou seja, ele já tinha cometido, né, o assassinato. Então Caim disse, né, minha culpa é muito pesada para suportá-la. Vê, hoje tu me banes do solo fértil. Terei de ocultar-me longe de tua face e serei um errante fugitivo sobre a terra. Mas o primeiro que me encontrar me matará. Só que não foi bem assim, né? Foi respondido a ele que quem matar Caim será vingado 7 vezes. Então, ele foi, né, recebeu um sinal, né, sobre Caim, a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz Enoque, tornou-se um construtor de cidade e deu à cidade o nome de seu filho, Enoque. De Enoque nasceu Irade, de Irade gerou Maviael, e Maviael gerou Matusalém, e Matusalém gerou Lameque. E aí, Lameque, ele, né, segue a herança, né, paterna e assassina não só homens como crianças. E nisso, né, continua aqui. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela, ouve minha voz, mulheres de Lameque, escutai minha palavra. Eu matei um homem por uma fenda, uma criança, uma ferida, uma criança por uma confusão. É que Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Então vem daí, né? Na verdade,
eu vou continuar, porque daí nós vamos entender por que gerou o perdão, né, perdoar 70 vezes 7. Então, assim, a gente percebe, né, que essa herança, ela vem, então, de Caim e Lameque, né, e nós vamos carregando, né, ao longo de dezenas e dezenas de encarnações, né, esse caminho, né, do olho por olho, dente por dente. Por mais que, né, Jesus veio trazer o amor, infelizmente ainda pensamos assim, tá? E é interessante que, na verdade, nenhuma proposta de vingança partiu do Criador, né? Então, quem gerou a vingança foi a culpa de Caim 7 vezes. Quem gerou a culpa 70 vezes 7 foi o descendente de Caim, Lameque, tá? Então, tem um livro que se chama Boa Nova, que ele é de Francisco Cândido Xavier, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e ele, ali na conversa com os seus discípulos, né, Tiago Menor, né, em conversa com Nicodemos, ele explica o processo, né, da redenção, né, o processo da purificação da nossa alma, né, através das sucessivas reencarnações. E com isso, ele traz um diálogo, né, e ele traz aqui um diálogo, e eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, para a gente poder compreender melhor. Então, aqui Tiago fala: Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, né? Como eu falei, ele estava conversando com os discípulos e explicando aí os mecanismos, né, da redenção, né, da purificação da alma. Então ele diz assim: Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima, do escândalo e do sofrimento. Desde que devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. O mestre aprendeu a amplitude da objeção e esclareceu os discípulos, perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, replicou Jesus com generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não têm sentido. Ainda não poderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Ainda do não adulterarás, do não cobiçarás, está o amor, o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a eximidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as relações do céu com o egoísmo que lhes é próprio. Então a gente vai fazer o quê, né? A gente vai fazer a leitura conforme nós estamos aqui dentro, né? Dando seguimento, investigando as revelações, organizando a justiça como o edifício, mais alto mais alto do idealismo humano. Entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendermos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filho de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, em resposta, né, a esse ciclo, né, de olho por olho, dente por dente, né? Então, se eu faço um mal a você, o mesmo mal tem que ser feito a mim,
A justiça divina, ela tolera, né? Ela tolera isso e respeita. No entanto, né, esse vingar 7 vezes 7. No entanto, Jesus contrapõe, né, o perdão 70 vezes 7. Por isso, nós devemos perdoar 70 vezes 7. Então, gente, ficou claro essas duas partes da nossa reflexão de hoje? Quer acrescentar alguma coisa, Miguel? Nada a acrescentar. Certo, mais alguém? Então, gente, é muito importante, né, esses dois pontos, né, que foram levantados hoje. Admito que, enquanto estudava, né, então a gente vai fazendo, né, uma reflexão de nós mesmos, né, não tem como, né? Então é muito importante. Quando o Miguel me passou esse tema, eu falei, eita, que tema bom para a gente refletir, um tema importante para a gente colocar em prática. E, né, não só colocar em prática sendo aquele que é o doador do perdão, como eu falei no início, mas também aquele que entende que tem que também ser perdoado, né? Entende que o irmão também, que nós também falhamos, né? Então nos colocar neste lugar de ser perdoados também, né? É isso. Muito bem. Certo? E agora, Miguel, a gente, não sei se abre para as perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Acredito assim que se você terminou a sua explanação, faz a prece, né? E aí a gente abre para perguntas e as pessoas que quiserem perguntar, fiquem à vontade. Ou Então tá bom. Ah, você fechou o microfone. Não, eu falei, ou falar alguma coisa e toquei aqui, sem querer. Ah, tá. Beleza. Então tá. Então, gente, eu vou fazer agora a nossa prece de encerramento e, em seguida, se algum irmão quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, como o Miguel colocou, pode fazer, tá bom? E se eu não souber responder, tem muitos aqui que conseguirão. Marlene, Miguel, a Marlene veio de primeira, hein, Marlene? Tá quietinha ali, né? Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos nesse momento, sintonizar a espiritualidade superior, buscar em nós apaziguar os nossos corações neste momento e pedir a Deus esclarecimentos a partir dessas palavras de hoje, de conhecimento, que seja possível colocar em prática, na medida do possível, em nossas vidas, que ao mesmo tempo que somos doadores do perdão, também somos credores dele, que possamos entender essa caminhada, sermos mais fortes, buscando força e coragem para lidar com todas as intempéries que possam nos aparecer neste caminho, que possamos aqui, Senhor, sermos gratos pelo nosso dia, sermos gratos pelo nosso trabalho, pela nossa família, que possamos ter um finzinho de noite feliz, depois de ter escutado essas palavras tão bonitas do nosso Evangelho. Senhor, fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.